Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um comentário de uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós falaremos sobre a lição de número 10, que traz o título Paulo e o seu amor pela Igreja. A leitura bíblica desse texto, ela está na carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 10. Então, o propósito dessa lição é destacar o amor de Paulo para com a igreja que estava em Tessalônica, baseado nesses 10 versículos da sua primeira carta. Embora João é conhecido como o apóstolo do amor, nós também podemos ver pelas escrituras sagradas que Paulo também poderia ser chamado o outro apóstolo do amor, porque Paulo dá ênfase nessa virtude, nessa manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas, nos levando a amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Paulo, quando ele funda a igreja ali em Tessalônica, nós vamos ver que quando ele chega até a cidade, após o anúncio do Evangelho, nós vamos ver que há muita hostilidade, há uma perseguição muito grande ali contra os primeiros cristãos que se convertem ao Evangelho de Cristo. Mas a palavra que ali foi semeada, ela germinou, frutificou, e Paulo agora ele está escrevendo essa carta, demonstrando o seu amor, a sua gratidão para com esses irmãos que estavam alicerçados ali na palavra, que estava seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, onde ele dá muita ênfase nessa questão. O que nós veremos aqui nesse texto é que o amor para com o Senhor Jesus, ele também é demonstrado para com os irmãos. Há uma reciprocidade, porque quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, na verdade ele é um mentiroso e não conheceu a Deus. Então quem ama a Jesus vai demonstrar esse amor pelas suas atitudes para com a sua comunidade, para com os seus irmãos. Então é o que nós vamos verificar nessa carta. Então Paulo, quando ele escreve, Paulo cita Silvano e Timóteo. Esses dois obreiros estiveram ali com Paulo, ali no início da igreja, anunciando ali o Evangelho. Nós vamos ver aqui que precisamos de companheiros para fazer a obra de Deus. E Paulo tinha esses companheiros fiéis que caminhavam com ele lado a lado ali no anúncio do Evangelho. Embora o nosso autor aqui ele traz uma referência de 1 Coríntios, nesse primeiro item,
o amor de Paulo para com a igreja é demonstrado como o amor de um pai para com os filhos. Ele usa uma expressão lá de 1 Coríntios 4,15, onde Paulo fala que Paulo havia gerado ali aqueles irmãos ali através da palavra que foi anunciada. Então, quando fala do amor como de um pai para com o filho, nós vamos ver aqui a demonstração de Paulo no cuidado para com a igreja. Paulo havia fundado a igreja, Paulo teve que sair ali devido a uma perseguição, mas nós vamos ver aqui a preocupação de Paulo como um pai para com os seus filhos que estavam ali em Tessalônica. Então, o pai é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que ensina, é aquele que tem intimidade ali com o seu filho. E nós vamos ver a preocupação de Paulo com as várias igrejas da qual ele havia fundado, algumas vezes ele trazendo conselho, outras vezes ele trazendo uma orientação relacionada a um determinado fato, outras solucionando muitos embates, muitos problemas que haviam surgido ali. Então Paulo demonstra todo esse cuidado ali para com o rebanho de Deus, para com aqueles que haviam ali professado a fé em Cristo Jesus, estavam ali caminhando rumo às mansões eternas. Então nós encontramos esse primeiro tópico. Então todos aqueles a qual nós anunciamos o Evangelho e eles aceitam a Cristo como o seu único e suficiente Salvador, nós precisamos ter esse compromisso de um pai para com o filho, para que essa pessoa possa alcançar a maturidade espiritual e possa caminhar sozinho agora diante da jornada de fé que nós temos sobre a face desta terra. O item de número 2, o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Então Paulo, ele não só pregou, mas Paulo deu o exemplo de como deveria viver diante da fé professada em Cristo Jesus. Então, além de falar, além de ensinar através de palavras, nós precisamos também estar falando e ensinando através do testemunho. E Paulo, ele elogia essa igreja, esses irmãos, versículo 6, e vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor Jesus. Então, eles já estavam imitando tudo aquilo que Paulo fazia. Então, o amor, ele leva outras pessoas a seguirem os seus passos, a praticarem as mesmas ações que você pratica. Então, esses irmãos, eles estavam motivados pelo amor a obedecer à verdade do Evangelho. Então, nós vamos ver que o amor a Deus nos motiva a obedecer a sua palavra, a praticar a sua vontade, a andar segundo os seus ensinos. Então, o amor, ele deve nortear toda a nossa vida. E esse amor, ele precisa ser evidenciado dentro de casa, aonde nós trabalhamos, o amor para com outras pessoas, porque o amor não porta de maneira leviana, ele não porta de maneira indecente. O amor, ele é benigno.
E nós vamos ver que o amor nos leva a amarmos uns aos outros, a amarmos os nossos irmãos. Porque se nós amarmos a Cristo, nós vamos amar a sua igreja. Vamos amar aqueles que ali se reúnem conosco naquela localidade para estar buscando e glorificando a Deus. Amor e fé na igreja. Então nós vamos ver que o amor, amor é uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Então nós vamos ver que quando Paulo fala do amor, Paulo fala do amor em ação, do amor em praticar a vontade de Deus. E o amor e a fé na igreja, ela está relacionado, né, com o sacrifício. Porque o amor de Cristo nos constrange. Nós vamos ver que quando Paulo traz essa expressão, lá na sua carta aos Coríntios, nós vamos ver que Deus nos amou sem nós sermos merecedores. Então isso nos constrange a também, meus irmãos, a nos envolver com a graça de Deus para que ela seja totalmente dominada, manifestada em nossas vidas e nós possamos amarmos uns aos outros. Então Paulo demonstra o que a sua gratidão para com essa igreja por causa do seu amor, da sua fé, que eles ali estavam demonstrando através das suas atitudes, do trabalho. Nós vamos ver que no versículo de número 3, Paulo fala: olha, eu lembro de vocês sem cessar da obra da vossa fé. Então, mesmo diante da dificuldade, das tribulações, eles tinham convicção do Deus que servia, convicção de que deveria obedecer às verdades do Evangelho. E mesmo diante de muita fadiga, muitas tribulações, eles estavam ali praticando boas ações, estavam praticando boas maneiras, boas coisas, de um para com os outros. E nós vamos ver que isso deve nortear a nossa vida, o amor de Deus. Então, o amor e a fé, eles estão relacionados entre si. Porque a fé, ela precisa ser prática, demonstrada através de atitudes. Então, a vida cristã, ela precisa ser recíproco, o amor de um para com os outros. Então essa atitude, ela precisa ser concreta nos nossos relacionamentos. Então, ajudar uns aos outros, os mais fracos na fé, a praticar boas obras. Então o amor, ele precisa atingir a dimensão prática. A dimensão prática. Como eu disse, o amor, ele vai muito mais além do que um sentimento. Nós conhecemos o amor relacionado à nossa humanidade, o amor eros do homem para com a mulher, do marido para com a esposa, o amor storge ali entre os filhos, né? Nós temos o amor filia, alguns falam fileu, dos relacionamentos. Se alguém te trata bem, você também vai tratar bem. Isso é uma reciprocidade. Só que nós temos que ter essa reciprocidade no amor de Deus para conosco, revelando isso para outras pessoas.
João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que fosse morto ali na cruz do Calvário, para que nós fôssemos absolvidos. Então nós vamos ver que nós não éramos merecedores deste amor, porque antes nós éramos inimigos de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos amou e enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos resgatar. Então nós vemos aqui o amor sacrificial e nós temos que nos esforçar para que o amor, essa virtude, esse fruto do Espírito, verdadeiramente possa manifestar em nossas vidas, em nossos corações. No item 3, ele fala sobre as 3 virtudes na igreja de Tessalônica. Então nós vamos ver que podemos encontrar outras virtudes que eram manifestadas, mas Paulo está tratando aqui do versículo 3, onde aparece a fé, o amor, a esperança. O nosso comentador ele traz aqui as 3 virtudes teologais. E o que é teologais? Então essa definição dessa palavra, ela significa, são virtudes que elas estão expressas em Deus, mas pela sua graça, ela é manifestada aos homens, que é a fé, a esperança e o amor. E o maior dessas 3 virtudes, é o amor. Quando Paulo fala sobre os dons espirituais, nós vamos ver que isso é essencial para a edificação que se tenha dentro da igreja. Mas uma igreja espiritual é uma igreja que é evidenciada o amor de Deus na vida das pessoas que ali congregam, que ali serve a Deus. Os dons espirituais é a manifestação do poder, da virtude de Deus no meio do seu povo. Só que avivamento, as pessoas confundem avivamento com manifestação espiritual. Do poder de Deus sendo manifestado. Avivamento é a pessoa, ela viver sendo manifestada diariamente essas virtudes na vida da pessoa. Não só dentro, mas fora da igreja. A fé, o amor e a esperança. Então a fé, ela, para crescer, ela precisa ser provada, precisa ser testada. Então, mesmo diante de muitas tribulações, eles estavam convictos que deveriam obedecer os mandamentos do Senhor, deveriam cumprir a sua palavra, mesmo que isso trouxesse para eles ali muitas aflições, muitas tribulações. Então, eles eram leais a Deus, eram fiéis a Deus, diante de circunstância adversa. E o amor é a base da igreja. Porque uma igreja que não há o amor, nós vamos ver que a igreja ela está morta. Porque o amor é o maior mandamento. É o maior pilar da igreja. Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso se resume em toda a lei. Então o amor, ele precisa ser evidenciado e tem que ser aquilo que nos motiva. Tudo aquilo que nós vamos fazer para Deus, vamos fazer para os homens, precisa ser motivado pelo amor. Então Paulo, ele amava a igreja, porque a igreja é de Cristo. E se nós amamos a Cristo, nós devemos amar a sua igreja. E a outra virtude é a firmeza.
aqui nós encontramos, né, a palavra virtude da esperança, paciência. Então, mesmo diante de resistência, eles estavam suportando grandes adversidades e grandes provações, porque estavam crendo que Cristo breve voltaria para arrebatar a sua igreja. Então a nossa esperança é a sua vinda. E nós precisamos estar firmes diante de todas as circunstâncias adversas que podem ocorrerem diante da nossa caminhada. Então que Deus nos ajude, que verdadeiramente essas três virtudes teologais, elas possam ser evidenciadas em nossas vidas. A fé, o amor e a esperança. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e até uma nova oportunidade, Deus assim permitindo.